Jesus. Amém, amém. Pastor Davi, glória a Deus. Amém, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo. Evangelho de Cristo segundo escreveu São João, capítulo 14. Evangelho de Cristo segundo escreveu São João, capítulo 14. Antes de lermos, minha profunda gratidão ao meu amigo pastor Marcelo. Muito obrigado pela honra de estar no púlpito dessa belíssima igreja, ministrando a palavra. Cumprimento também a pastora Giovana, sua esposa. Louvo a Deus por estar aqui com a minha esposa, missionária Keren, e rever amigos de longa data, pastor Laci, Araci e Udário, irmã Salete. Muito obrigado. É sempre bom voltar a esta casa, onde tivemos o privilégio de pastorear por 2 anos. E parabéns, pastor Marcelo. Eu falei com ele, eu quero externar a toda a igreja. Eu fiquei admirado com a beleza e estou extasiado aqui pelo esplendor do ambiente. A igreja está belíssima. É muito bom toda vez que eu venho aqui, eu vejo essa igreja mais bonita. Deus abençoe, continue prosperando cada vez mais. Evangelho de Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 14. Vamos do 1 ao 6. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Podem sentar-se. Muito obrigado. Quero conversar com os irmãos nessa noite sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Era o dia 18 de fevereiro deste ano de 2022, no povoado de Palmares, pertencente ao município de Manicoré, no coração da Amazônia, a 320 quilômetros da capital Manaus. 2 meninos de etnia indígena, Gleison, de 8 anos, e Glauco, de 6, entraram na floresta, junto àquele povoado, para caçar passarinhos, e desapareceram, sumiram. Não tendo voltado, homens da polícia, do bombeiro, da defesa civil, de várias tribos indígenas e voluntários, formaram uma força-tarefa de quase 400 pessoas, entre homens e mulheres, e entraram mata adentro para procurar aqueles 2 meninos que se perderam. Depois de 5 dias, eles não foram bem-sucedidos na procura e cancelaram a busca pelos meninos. Eles estavam totalmente perdidos, entregue à própria sorte, sem água adequada, sem comida adequada, não sabendo como voltar. Sua mãe diz que todo dia, às 18 horas, ia no terreiro da casa, ajoelhava e orava a Deus: Deus, mostra os meus meninos, mostra os meus meninos. Para muitos já não havia esperança. Para muitos, aqueles meninos não conseguiriam escapar
o punhal frio da morte talvez já tinha dado o golpe fatal. Mas ela continuava orando. E ela disse junto com o pai que foram os momentos terríveis. E ela sempre orando a Deus, pedindo para Deus mostrar os meninos. Até que 27 dias depois, Manuel Pio, um agricultor, deixou o seu pequeno barco num afluente do rio Madeira e entrou na mata para tirar madeira. Quando ele então está batendo com o seu facão no tronco de uma árvore, ele ouve dentro da mata densa um grito de socorro. Ei! E ele responde de cá, ei! Sabendo do fato dos meninos desaparecidos, ele pergunta, vocês são os perdidos? A voz lá dentro responde, somos nós, vem nos buscar. Ele disse, espera que eu já vou, continue falando, mas eles não podiam. Manuel Pio então pega o seu facão e abre um caminho pelo meio da mata densa, e quando chega junto a Glauco e Gleison, 2 irmãos de 8, 7, 6 anos, encontra-os totalmente desidratados, desnutridos, pele e osso, à beira da morte. Tão fracos estavam os meninos, que ele perguntou, vocês conseguem? As crianças receberam os primeiros socorros, e depois foram transferidos para Manaus, totalmente debilitados e à beira da morte. A mãe disse que tinha muito gafanhoto que ruía, formiga que ferrava, morcego que mordeu na orelha de um deles. Parece que um deles chegou a matar uma cobra pequena e eles estavam à beira da morte. Mas Manuel Pio, não tenho dúvida, foi usado por Deus para salvar aquelas crianças e elas foram salvas. Foram encontradas a 35 quilômetros de casa. Era como se tivesse saído de Águas Claras e foram achadas lá na cidade de Valparaíso de Goiás. A Bíblia diz que Adão e Eva pecam contra o Deus vivo e verdadeiro. Romanos, então, Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nossos pais, Adão e Eva, foram lançados da presença de Deus por causa do pecado. Pelo pecado veio a morte, é o que escreve Paulo em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, vai dizer, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. O profeta messiânico Isaías vai escrever, no capítulo 53, todos nós andávamos desgarrados. Desgarrado é sair da trilha, do caminho, perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Esse Deus que é amor, então, para botar o seu plano de salvação em voga, ele chama um homem, por nome Abraão, dar-lhe um filho, Isaque, depois Jacó, e forma um povo, que pelo filho de Jacó, sendo governador no Egito,
vai morar naquela grande país, o Egito, naquela grande cidade. E fica ali escravo 400 anos e se clamam ao Senhor pela libertação e pela salvação para sair daquela vida de escravidão, de tortura e de tormento, porque aquilo não era vida para o povo de Deus. E Deus então escolhe um homem chamado Moisés, que era para ser morto por causa da perseguição de Faraó, invejando o povo que crescia substancialmente. E manda matar os meninos israelitas. A sua mãe, então, faz um cesto de jugo e põe ele dentro do rio. O cesto não vai no curso da água, ele para entre os galhos do rio. E é interessante que a filha de Faraó, uma princesa, desceu para banhar-se no rio. E ao descer, ela ficou no mesmo nível de visão do cesto, e viu um cesto e ouviu um choro. E mandou as suas servas pegarem aquele cesto e tirou Moisés da água. Moisés tirado da água. Repare que não foi Moisés que foi de encontro à salvação. Foi a salvação que desceu até Moisés. Deus então levanta Moisés e tira o seu povo de lá como um forte. E esse Deus é o Deus que salva o seu povo, mas não somente salva, também mostra o caminho da salvação. Não somente mostra o caminho, mas caminha junto com o seu povo. Não somente caminha, mas mostra a direção como guia. Porque provérbio vai dizer que há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o seu fim é de morte. Cuidado o caminho que você está andando e a trilha que você está percorrendo. Mas ele não somente mostra o caminho, ele caminha junto com o seu povo. E não somente caminha, mas protege o seu povo. De dia, para amenizar o calor escaldante, que pode chegar a 47 graus no deserto do Sinai, ele ameniza o sol, indo diante do seu povo numa coluna de nuvem. À noite, para amenizar o frio gélido que pode atingir aquele deserto, chegando a menos 9 graus negativos, perdoe a redundância, ele manda uma coluna de fogo para iluminar o caminho e aquecer o seu povo. Quando o faraó vai atrás dele, a coluna passa para trás do povo e fica entre o povo de Israel e Faraó. O meu e o teu Deus está entre o meu e o teu inimigo. Ninguém nem nada te vencerá. Porque a Bíblia diz que o Senhor pelejará por nós. O povo de Deus não é um povo abandonado. A igreja não está na terra sozinha. Há um Deus que vela pelo seu povo. Nada nem ninguém vai te destruir. E a Bíblia diz que esse Deus caminha com o seu povo. Ele anda com o seu povo. Porque ele tem um plano para se revelar para o seu povo e para toda a humanidade. E quando chegamos no Evangelho de João, ele é aberto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E esse Verbo encarnado, quando chega no capítulo 14, ele está se preparando para voltar para o Pai, depois de ter pregado o Evangelho, as boas novas, o caminho da salvação. E ele diz para o seu povo que estava temeroso: não se turbe o vosso coração. Daqui nós estamos num momento de apreensão e ansiedade e temor. Mas eu digo pelo poder da palavra: não se turbe o seu coração.
Turbar vem de turbulência, como num voo que nós ficamos com medo para aquele avião não cair, mas o piloto garante a viagem. E esse pão, e esse Deus que se revela, ele tem 7 eu sou no Evangelho de João. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. E no texto em tela, ele diz a Moisés, quando fala para os seus servos, que ia preparar lugar, que ia voltar, que eles sabiam o caminho, mas Tomé, corajosamente, pergunta: nós não sabemos caminho, para onde vai? E ele diz: eu, Tomé, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Grandes coisas Cristo diz aqui a seu respeito. Primeira, a natureza da mediação. Só Ele é o caminho entre Deus, eu e você e toda a humanidade. Ele é o caminho. Nele, os homens, as mulheres, a humanidade podem se congregar e reunir-se com Deus. Nós estamos aqui nessa noite e o caminho está neste lugar. Desde a hora que eu entrei aqui, eu sinto a poderosa presença de Jesus. Porque Ele disse em alto e bom som: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estou eu. Ele está aqui. Nós não conseguimos chegar à árvore da vida pelo caminho da inocência, mas Cristo é o caminho que nos leva até lá. Talvez você esteja preso numa vida de angústia, de ansiedade, de temor, vivendo uma depressão severa, vivendo num espiral, num redemoinho de problemas, e não consegue sair dali, não vê solução. Tem gente que não vê luz no fim do túnel, mas há pessoas que nem o túnel estão vendo. De uma vida apática, ansiosa, com medo, com pânico, pelas coisas que podem se suceder. Mas eu quero te dizer nessa noite, assim como aqueles meninos Gleison e Glauco, não foram eles que acharam o caminho os achou. Não foram eles que fizeram o caminho foi feito para eles. Não foram eles que trilharam pelo caminho, eles não conseguiam, o caminho fez a estrada por eles. Não fomos nós que achamos a Deus, foi Deus quem nos achou. E Deus vê você nessa noite, e eu quero te dizer, se você está com a mente presa num redemoinho de angústia, de incerteza, de sofrimento, eu quero te dizer em alto e bom som: Jesus é o caminho do socorro, Jesus é o caminho do escape, Jesus é o caminho da libertação, Jesus é o caminho da vida. Anda por Ele, trilha com Ele. Irmãos, eu tenho ficado muito preocupado nas igrejas, muitas mensagens de autoajuda. Faça isso, faça aquilo, você pode, mas o caminho disse: sem mim, nada podeis fazer. Nós só podemos algo em Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é o escape, Ele é a solução. E não há problema que Jesus não resolva. O leproso chegou diante dele e se prostrou: Senhor. Depois dele pregar seu famoso sermão da montanha: se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele queria ser limpo da lepra. Mas às vezes a gente pede algo a Jesus, mas Jesus sabe muito mais do que a gente precisa. Antes de dizer ser curado, ser limpo, o que Jesus fez? Tocou nele. Tocou-me. Jesus tocou-me.
de paz Ele encheu meu coração. Quando Jesus me tocou, livrou da escuridão. E por que ele tocou? Porque ele era um leproso e pela lei tinha que viver isolado, perdido. Não tinha um caminho para um abraço, para um aconchego, para uma aceitação. E pela lei ninguém podia trocar num leproso, mas Jesus toca, porque sabia que a necessidade dele era um toque, era de um abraço. Eu não sei como você já entrou aqui, mas Jesus sabe. Jesus tem um escape para você. Jesus tem um abraço para você. Jesus tem vida para você. Ele é o caminho. Ele é o escape. Ele é a solução. E não há problema que Jesus não resolva. Não há doença que Jesus não cura. Nós vimos um testemunho aqui nessa noite. Jesus é o escape para a sua família. Jesus é o escape para o seu problema. Jesus é o escape para o seu negócio. Jesus é o escape para o seu tormento. Ele é o caminho. Trilhe por ele. Certo pastor disse que uma vez foi a Israel peregrinar no deserto. Foram fazer o monte do deserto à noite. E ele não conseguia ver a estrada. E ele falou para o guia: eu não estou conseguindo ver o caminho. O guia falou assim: não se incomode, só me siga, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o escape. Jesus é a solução. Aqueles meninos não podiam salvar por si só. Jesus os salvou. E eles estavam tão debilitados e fracos que o caminho os botou nas costas e no colo. E Jesus hoje vai ao teu socorro, na tua fraqueza, no teu desânimo, no teu torpor e na tua falta de fé. Jesus é o caminho. Mas ele também é a verdade. O que é a verdade? A verdade pode ser conhecida. A verdade sobre Deus pode ser conhecida. O que é a verdade? De maneira simples, a verdade é dizer aquilo que se é. Simples assim. E querida igreja, nós precisamos nos fortalecer na verdade. Porque nós estamos vivendo num tempo chamado pós-modernidade, e a pós-modernidade está firmada num tripé: pluralização, privatização e secularização. A pluralização diz que há muitas ideias, muitas crenças, muitas verdades, em que não há verdade absoluta e que tudo é relativo. Mas isso não é verdade. Então deixe-me fazer algumas considerações sobre a verdade. Existem muitas outras verdades sobre a verdade. Primeiro, a verdade é descoberta, ela não é inventada. Não se pode inventar a verdade. Ela existe independentemente do conhecimento que uma pessoa tenha dela. Por exemplo, quando Isaac Newton descobriu a lei da gravidade, ele descobriu, mas a verdade da lei da gravidade já existia. E ela não foi inventada. A verdade é imutável, embora muitas crenças sobre a verdade pode mudar. Mas a verdade, ela não muda, ela é imutável. Ela é verdade o tempo todo e em todos os lugares. E a verdade é simples: 2 e 2 são 4. E a verdade não muda. Se alguém falar: não, pastor, 2 mais 2 são 5. Você pode ficar com essa crença errada sobre a verdade, que 2 e 2 são 4. E ela não muda essa verdade. E a verdade é que são imutáveis. Menino nasce menino. Menina nasce menina, e isso é verdade, ninguém muda. Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler na Alemanha nazista, disse uma frase: uma mentira dita 1000 vezes
torna-se uma verdade. Mas isso também é mentira. Você pode falar uma mentira 1 bilhão de vezes, ela vai continuar sendo mentira. E a verdade é absoluta, ela não muda. As crenças, na verdade, podem ser edificadas confiando na verdade. E há uma verdade verdadeira, absoluta. O nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. No grego, a verdade é aletheia, ou aletes. Você sabe o que é aletheia? Fidelidade. Jesus é fiel, fidedigno, genuíno e veraz. Aletheia também não está oculto, e ele não se ocultou, ele se revelou, ele se desvendou para nós. No hebraico, a verdade é emef, que 3 palavras são usadas para emef. O aleph, que é a primeira letra do alfabeto grego. O sem, no meio. O aleph, o tav, e a última letra do alfabeto grego. Se você tirar uma dessas letras, irmãos, a verdade deixa de ser verdade e se torna morte. A verdade sem Deus, muitas das vezes, é uma mentira camuflada, distorcida, porque só Deus é a verdade. A palavra emef, ela tem a primeira letra, a letra do meio e a última letra do alfabeto grego, do hebraico, melhor dizendo. A verdade por si só se sustenta e ela não pode ser mudada. Agora, uma coisa interessante sobre a verdade, Cristo Jesus. A verdade não é abstrata, supra-histórica, pelo contrário, a verdade é revelada na vida pessoal do Verbo que se fez carne. E o Verbo que se fez carne se chama Jesus. Por isso que João, começando o Evangelho, ele vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, por que ele fala, eu sou o caminho e a verdade? Porque a verdade, na filosofia, é um conceito abstrato. A verdade de Aristóteles, de Platão, de Sócrates. A minha verdade, talvez, a verdade do mundo. E dizem que tem 3 verdades. A sua verdade, a minha verdade e a verdade verdadeira. Então, como não ficar em confusão? Guie-se pela verdade, Jesus Cristo. Agora, como você conhece essa verdade? Não é só lendo sobre a verdade. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, ele está dizendo, na filosofia, a verdade é um conceito abstrato. Na Bíblia, a verdade é uma pessoa. Você precisa andar com ela, caminhar com ela para conhecer a verdade. É no caminho que a verdade se revela, te livrando, te alimentando, te sustentando, consolando a tua alma, curando a tua doença, fortalecendo a tua família, te dando vitória, te livrando, não deixando a Covid te levar, te revelando que nós vamos para o céu, te revelando a palavra na leitura da Bíblia, porque a verdade mandou o seu Espírito Santo. E antes, na oração sacerdotal, disse, guia-os na verdade, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tome as suas decisões, paute a sua vida pela verdade. Como? Lendo a palavra. Firme os seus valores, os seus princípios, a sua vida, a sua família, nessa verdade que está acima de toda verdade, Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é a palavra revelada. Verbo é logos, a palavra, o verbo em ação. E Ele é maravilhoso. Ande com Jesus, ore a Jesus, conheça Jesus, se apaixone por Jesus, deixe o seu coração ferver por Jesus, ame Jesus, que a palavra dele te impacte, aqueça teu coração,
como aqueles guardas, quando ele estava pregando na festa dos tabernáculos, lembrando o povo que morou em tenda no deserto e a água era muito preciosa. E aí a Bíblia diz que ele foi lá e no último dia da festa ele levantou e disse: eu tenho água. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E ele estava falando do Espírito Santo. Vendo pregar, os escribas e fariseus mandaram 2 guardas prender ele. Chegou lá, quem era o pregador da noite? Jesus. Os guardas sentaram, foram ouvir ele só um cadinho. Saíram de mão vazia. Quando chegaram a quem os enviou, falou: cadê o homem? Vocês não prenderam não? Não. Por quê? Ninguém jamais falou como esse homem. Ele é a verdade que alimenta. Ele é a verdade que conduz. Ele é a verdade que te liberta. Ele é a verdade que te consola. Ele é a verdade que te sustenta. Ele é a verdade que te guia. Ele é a verdade que garante a tua vitória. E ele também é a vida, do grego zoé, o zoe, e zão, viver. No hebraico, vida é irraá, e os seus cognatos são as palavras neps, alma, bazar, carne, rush, ou ruach, espírito, e ainda sama, que é o hálito. Tudo isso são palavras hebraicas para a vida e os seus cognatos. E elas são usadas para denotar os seres humanos como seres vivos. Por isso que no hebraico e as palavras hebraicas, algumas ideias de vida no Antigo Testamento se revelam. Primeiro, vida é aquilo que se move, é movimento ativo. Irmãos, aleluia, preste atenção. Jesus é o caminho, não o estacionamento. Parou por quê? Está lamentando por quê? Está triste por quê? Pastor, é que eu ia na igreja, eu cantava, eu pregava, ninguém me dava valor. Está fazendo para quem? Está servindo a quem? Pastor, mas eu ia na igreja e queria um abraço, mas o pessoal só falava mal de mim. Vou te dar uma pílula aqui de Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, para você se sarar e eu me sarei, para saber que tu está servindo a Cristo. E quem Deus mais usa, mais Ele amassa. Ninguém joga pedra em árvore seca. Quer servir a Jesus, prepare para pedrada e perseguição. Porque se você está em paz, alguma coisa está errada. O diabo e os inimigos não vão te deixar em paz. Mas tu sabe a quem está servindo. Não importa o que estão falando de você, faça igual a Charles Haddon Spurgeon. Quando você souber que tem alguém falando muito mal de você, fica chateado não. Você é bem pior do que eles estão falando. Aquela é melhor ainda. Quando for falar mal de mim, me chame. Eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Tem gente que parou por causa de uma palavra, de um olhar, de uma atitude. Mas na Bíblia, no hebraico, a vida é movimento, movimento ativo. Jesus te chamou para caminhar com Ele, e Ele é o caminho, não o estacionamento. Levanta! Receba vida e vida em abundância. Faça obra, pregue a palavra, exerça o ministério, ensine as crianças, dê aula na escola dominical. Você tem vida e vida em abundância. Quantos queriam estar no meu e no seu lugar? Anime-se, irmãos. A vida é bela, a vida é boa, a vida é movimento. Por isso que o salmista, no Salmo 69, verso 34, vai dizer: louvem os céus e a terra, ó Senhor, e os mares e tudo que nele se move. Vida também é associada com a luz, com a alegria, com a plenitude, com a ordem, com a atividade. Por isso que ele diz: Ele é a vida, Ele é a luz do mundo. Se você não está vendo escape, se você não está vendo solução,
a luz que se chama de Jesus Cristo vai iluminar a tua mente para ver um escape na sua vida, no seu problema. Ele é a luz. Ele é a alegria. O mundo vive de ansiedade, angústia, apreensão, mas a alegria do crente, ela é ultra circunstancial. Não depende do que está ao redor, mas depende do que está dentro. E nós somos templo do Espírito Santo. E você tem que ser uma pessoa entusiasmada, alegre. Entusiasmada do grego theos, dentro, theos, Deus. Qual Deus? Não qualquer, o Deus vivo e verdadeiro, o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Romanos 14, 17 vai dizer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E você precisa dizer alegria para servir ao Senhor. Que a Bíblia diz no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com desânimo, com tristeza, com angústia, com queixa, com lamúria, com lassidão, com torpor. Servir ao Senhor com alegria. Porque alegria é o sentimento que faz as pessoas realizarem as coisas no nível da excelência. Deus ama quem dá com alegria. Pode dizimar e ofertar, se você der murmurando, reclamando, ele nem aceita. Não precisa do nosso dinheiro. E a Bíblia diz que aquele que dá semente é o que semeia. E o pastor que falou aqui da oferta, ele falou, nós só damos para Deus o que de Deus já tenhamos recebido. Nada é nosso. A vida é dele, a roupa é dele, o dinheiro é dele, a igreja é dele, minha alma é dele, você é dele, nós somos dele, minha família é dele, teu dinheiro é dele, teu carro é dele, a glória é dele, o reino é dele, o poder é dele, a majestade é dele. Nada temos e nada somos. Ele é vida, ele é movimento. Por isso que Paulo, na capital do saber filosófico, na capital mundial da filosofia em Atenas, no capítulo 17 de Atos, ele vê lá os deuses, vários deuses, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, ouvidos tem, mas não ouvem, pés não andam, mão que não apalpa. Ele ficou perplexo com aquilo e começa a pregar sobre o Deus vivo e verdadeiro, que desceu na pessoa do seu Filho à terra para ser o caminho entre você e eu, para nos levar a Ele. E ele diz, porque nele nós nos movemos, existimos e vivemos. Vida, movimento e existência só em Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós estamos salvos em Deus. O aqui e agora e o ainda não. Mas essa vida que Ele quer te dar aqui na terra, Ele não quer te dar uma vida qualquer. Ele te diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida verdadeira. E Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Querido irmão, querido amigo, eu não vim aqui falar de outra coisa hoje senão Jesus. Eu não tenho a solução, Jesus tem. Uma vez Pedro ficou chateado que cobraram dele o imposto. Não tinha dinheiro para pagar o imposto. Entrou dentro de casa, Jesus estava dormindo, descansando. E antes que Pedro falasse, ele disse, o que te parece, Pedro? De quem cobra o imposto aos filhos dos homens? Dos filhos ou dos estrangeiros? Que ele, como filho de Deus e o templo oferecido para Deus, ele não precisava pagar o imposto. Aí, dos estrangeiros, aí ele fala, então os filhos estão livres. Porém, para que eles não se escandalizem, vai no mar, joga o teu anzol lá, a tua rede, tu vai pegar um peixe. Dentro da boca desse peixe tem 2 moedas, 2 estáter. Eu gosto de falar isso, irmãos.
Jesus não opera onde há incredulidade e falta de fé, mas onde tem fé, se tu podes crer, tudo é possível. Uau, que incrível. Aí Pedro vai. Eu gosto de imaginar, pastor Marcelo, Pedro lá pescando e alguém falando: Pedrão, tá de anzol? Tá fazendo aí, cadê as redes? Minha imaginação, tá, irmão? Não está no texto, não. O que está fazendo aí? Jesus mandou pegar um peixe aqui. Na boca dele vai ter 2 moedas. Mas tem milhões de peixes no mar, Pedrão, eu sei. Mas ele sabe qual é o peixe ideal dentro dos milhares que vai vir para o meu anzol. Ele sabe. Ele sabe. Vocês acham que Pedro não pescou? Pescou, tirou as moedas, pagou o imposto e veio a solução. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão com Ele. Nessa caminhada, Ele te ajuda com uma vida e uma vida com abundância. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Você começa essa semana lembrando de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Está difícil, mas eu estou com o caminho, eu estou com a verdade, eu estou com a vida. Não vai dar, mas eu estou com o caminho, eu estou com a verdade, eu estou com a vida. Ah, esse problema não tem solução? Tem, eu estou com o caminho, eu estou com a verdade, eu estou com a vida. E a igreja está com o caminho, está com a verdade, está com a vida. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você que ainda não tem o caminho, não tem a verdade, não tem a vida, quer vir para Ele? Você que ainda não o conhece, ou eu não estou te falando de uma religião, eu estou te falando de uma pessoa. Ou deixe-me te dizer algo, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é o sustento completo, Ele é o pão da vida. Ele é a água, Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é a porta das ovelhas. Você quer aceitar Jesus nessa noite? Quer entregar a sua vida para Ele? Ele tem o caminho, Ele tem a verdade, e Ele tem vida, vida em abundância para você. Você quer fazer isso nessa noite? Você quer aceitar a Jesus? Dá um sinal. Entregando a sua vida para Cristo, nós vamos orar por você. Ele vai perdoar teus pecados, escrever teu nome no livro da vida, para que naquele grande dia que o caminho vier nos buscar, nós estejamos para sempre com o Pai. Se não tem, que Deus te abençoe e fique com Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.